Nem todo desvio começa de forma escancarada. Às vezes, ele entra devagar, quase sem aviso. E quando você percebe, já está mais longe do que imaginava. O mais perigoso é que isso pode parecer normal. Por fora, tudo continua igual. Por dentro, porém, algo já começou a puxar você para outra direção. Hoje você vai ver 7 sinais de que algo está te desviando. Sinais que muita gente ignora. Sinais que parecem pequenos, mas revelam muito. E talvez algum deles esteja falando diretamente com você agora. O primeiro sinal é quando algo começa a roubar sua paz sem motivo claro. Você tenta seguir em frente, tenta fingir que não percebeu, mas sente um peso toda vez que insiste. A alma fica inquieta, o coração perde descanso e nada parece se encaixar como antes. Quando a paz vai embora, é porque existe um alerta que não deve ser ignorado. O segundo sinal é quando o que antes parecia certo começa a ficar estranho por dentro. Você continua fazendo, continua andando, continua dizendo que está tudo bem, mas já não existe leveza, já não existe tranquilidade, e aquilo que parecia natural começa a parecer forçado. É como caminhar no lugar errado, mesmo sem admitir isso para si mesmo. O terceiro sinal é quando seu coração começa a rejeitar aquilo que sua cabeça ainda tenta defender. A mente inventa desculpas, cria justificativas e tenta diminuir o problema. Mas por dentro existe uma resistência que cresce cada vez mais. Quando o coração começa a dizer não, talvez ele já tenha entendido o que a mente ainda está recusando. O quarto sinal é quando certas portas se abrem rápido demais. Tudo parece fácil, tudo parece conveniente, tudo parece até uma resposta perfeita. Só que junto com a facilidade vem a confusão, a pressa e a sensação de desordem. Nem toda porta aberta é direção, e nem toda oportunidade é bênção. O quinto sinal é quando você começa a se afastar de tudo que te fortalece. Você deixa de buscar a presença de Deus com a mesma fome. Deixa de vigiar, deixa de se proteger, e aos poucos vai se aproximando do que te desgasta. E quando isso acontece, a fé enfraquece, a mente cansa, e o desvio começa a crescer sem resistência. O sexto sinal é quando sua rotina denuncia que algo mudou. Você já não ora como antes, já não lê a Bíblia com a mesma vontade, já não sente o mesmo zelo. Aquilo que antes era prioridade vira detalhe, e o peso vai crescendo em silêncio. Muita queda começa assim, sem escândalo, só com pequenas mudanças que parecem inofensivas. O sétimo sinal é quando insistir começa a custar demais. Você já percebe que aquilo está te consumindo, mas ainda sente dificuldade de soltar. A mente quer continuar, o coração quer parar, e o corpo já mostra desgaste. Quando permanecer começa a doer mais do que libertar, talvez seja Deus te chamando para encerrar esse ciclo. Na Bíblia, Deus sempre alertou o seu povo antes da queda. Ele não fala para condenar, mas para proteger. O alerta vem antes da perda, e a sabedoria está em reconhecer isso cedo. Muitas dores poderiam ser evitadas se o coração estivesse disposto a ouvir a tempo. Nem todo desvio acontece de repente. Às vezes, ele começa com pequenas concessões. Uma escolha aqui, um silêncio ali, uma atitude que parece pequena demais para importar. Mas tudo isso vai abrindo espaço para a distância, e quando você percebe, já está longe demais. Por isso, não ignore a paz que foi embora. Não ignore o incômodo que cresceu. Não ignore o que seu coração está tentando te mostrar com insistência. Deus pode estar falando com você por meio desse alerta, e a sua resposta importa. Talvez seja a hora de parar e respirar. Talvez seja a hora de rever suas escolhas com honestidade. Talvez seja a hora de soltar o que te prende e te faz perder a direção. Continuar insistindo no que te desvia só aumenta o peso e diminui sua força. Voltar para Deus sempre será o caminho mais seguro. Voltar para a presença dele restaura a direção, devolve paz e reacende a esperança. Voltar para a verdade te livra da confusão e te coloca de novo no centro da vontade dele. E quando você volta, não volta para a ruína, volta para descanso. O primeiro passo é reconhecer a verdade sem tentar se esconder dela. O segundo é admitir que sozinho você não vence tudo. O terceiro é pedir ajuda ao Senhor com humildade. O quarto é cortar o que alimenta o desvio antes que ele cresça mais. O quinto é se aproximar do que fortalece a fé e sustenta o coração. O sexto é vigiar mais do que antes.
O sétimo é obedecer mesmo quando for difícil, porque a obediência quase sempre vem antes da paz. E quem aprende isso cedo evita muitos anos de peso desnecessário. Deus não rejeita quem volta com sinceridade. Ele restaura quem se arrepende de verdade. Ele levanta quem decide recomeçar, mesmo depois de ter se perdido por um tempo. Ele cura o coração cansado, limpa a culpa e reacende a fé. Ele não te chama de volta para te humilhar. Ele te chama de volta para te reposicionar. Ele quer te tirar da confusão e te colocar novamente no lugar certo. O amor de Deus não empurra você para longe. Ele sempre convida você para perto. Não precisa continuar se perdendo. Não precisa carregar esse peso sozinho. Não precisa fingir que está tudo bem quando por dentro já não está. A verdade liberta, o arrependimento abre caminho e a obediência reconstrói o que foi quebrado. Se esse vídeo falou com você, não ignore isso. Talvez seja o alerta que você precisava ouvir hoje. Talvez Deus esteja te chamando de volta agora, no tempo exato. Ainda há tempo de parar, ainda há tempo de voltar, ainda há tempo de recomeçar, ainda há tempo de escolher o caminho certo, ainda há tempo de sair da confusão, ainda há tempo de reencontrar a paz, ainda há tempo de se firmar outra vez no que é verdadeiro. Deus continua te esperando, mesmo depois de tudo. O propósito continua vivo. A direção ainda pode ser restaurada. O desvio não precisa ser o seu destino final. Você não nasceu para viver longe da vontade de Deus, mas para caminhar no centro dela. Você pode voltar. Você pode recomeçar. Você pode se alinhar de novo. Você pode ouvir a voz certa depois de tanto ruído. Você pode sair dessa confusão e reencontrar estabilidade. Você pode reencontrar a paz que parecia perdida. Você pode se firmar outra vez, mesmo que tenha caído. Você pode obedecer ao chamado e mudar a direção da sua vida. Você pode voltar para Deus hoje, sem esperar mais um sinal. E esse pode ser o começo da sua restauração.